A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Então ele me disse: peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Só o tocar de tua mão, Senhor. Só o tocar de tua mão, Senhor, ou um só gesto teu, fará cessar a minha dor e alegre ficarei. Cantando em meu coração. Só o tocar de tua mão, Senhor, somente o teu amor fará minha alma se alegrar e ao céu me levará. Coro de anjos eu ouvirei, cantando em meu coração. Doutor, o maior inimigo do homem não é a morte, mas sim a humanidade. O maior inimigo do homem não é a morte, mas sim a humanidade. É o bilhete de um moribundo que estava vivendo uma vida artificial
e que antes de pedir para tirar aqueles aparelhos que lhe dava a vida artificial, deixou um bilhete para o seu médico, um grande médico, famoso, dizendo: doutor, o maior inimigo do homem não é a morte, mas sim a humanidade. Ouvintes, a morte apavora. A morte é um nome que somente soa bem quando parte do lado do inimigo. Quando alguém sabe que o inimigo morreu. O inimigo pode ser um câncer. O inimigo pode ser um tumor qualquer, uma enfermidade qualquer. E pode ser mesmo até um ser humano. A possível vítima, a provável vítima, aquele que se coloca ou está no lugar de uma possível vítima de alguém, se descansa quando ouve fulano morreu. Então, às vezes, é quando a morte apraz, humanamente falando. E também no cansaço da cama, de dor, de doença, nós temos encontrado muitos moribundos que pedem com vozes cansadas, intercaladas: pede a Deus para que eu morra. E o poeta foi mais adiante. Com a morte ele disse: por estes, vem, ó doce morte. Nós temos na Bíblia Sagrada um fato muito curioso na vida de Davi. Ele era para ser considerado por Saul, o rei de Israel, um herói. Era para ter aquele homem sempre numa boa consideração, e ao invés de tentar tirar sua vida, Saul deveria proteger a vida de Davi. Mas um espírito de inveja, um espírito de ciúme, um espírito de falta de capacidade, porque a inveja é falta de capacidade para realizar. Então, tomava Saul contra Davi. E Saul fez tudo para matar a Davi. Davi teve várias oportunidades para matar a Saul, mas nunca o fez. Nunca usou de tais oportunidades. Ao passo que se Saul tivesse uma oportunidade, apanhasse Davi dormindo, ele teria amputado seu pescoço. Teria se arremessado contra ele sem pena alguma. Então nós vemos aí um contraste de espírito. Davi era um homem de capacidade mesmo antes de ser rei. Ele carregava testemunho. Ele tinha encarado o leão, ele tinha encarado o urso. E por fim, decepcionou o exército de Israel. Decepcionou o próprio Saul, desprezando suas armaduras e vencendo o maior desafio do dia, que era Golias. Matando o inimigo de Saul,
que não somente o matava, mas o desmoralizava. Os filisteus estavam humilhando a Israel, estavam humilhando a Saul. Saul estava sob humilhação, o que é uma terrível morte, um desafio, uma guerra psicológica, uma guerra sem medida, uma guerra que mata sem que o inimigo toque no outro. É a guerra psicológica, é a disparidade de força, é o medo, é a falta de capacidade para encarar o inimigo como ele é. E ao encontrar isto em Davi, o espírito que tomava Saul lhe encheu de inveja. E vamos repetir, inveja é falta de capacidade para realizar. Mas o fim de Saul foi interessante. Foi morte. E a morte de Saul deveria ter causado muita alegria para Davi, o que não aconteceu. Davi era um homem que não podia dormir tranquilo. Tinha que entrar e sair com prudência. Ele não tinha paz. Era um homem sem paz. Depois de fazer tanto bem pelo seu povo, ele não podia dormir. Ele não podia descansar em paz. Ele não podia gozar de seu lar. Ele não podia fazer nada. Ele tinha que sempre estar fugindo de Saul. Sempre com cuidado. Mas de repente um amalequita. Veja que nem mesmo foi um israelita. Amalequitas. Quer dizer, um amalequita vinha da tribo nômade, descendente de Amaleque. Mas veja o que é a semente. Amaleque, neto de Esaú. Quem foi Esaú? Foi um homem que foi aborrecido desde o ventre. Você sabe, a Bíblia diz que Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú, mesmo antes de qualquer um dos dois fazer bem ou mal. E esse amalequita veio de um neto de Esaú, aborrecido de Deus. Esse amalequita é quem levou a notícia, a grande nota. Ele pensou em ser exaltado por Davi. Ele saiu correndo com tudo que tinha. Ele reuniu todas as forças do ministério de um neto de Esaú, de um ministério aborrecido por Deus, para dar a notícia. Naquele tempo houvesse telefone, ele telefonaria primeiro. Houvesse um avião a jato, ele tomaria o jato. Mas ai do jumento, do camelo, ou das pernas do amalequita, do neto de Esaú, a quem Deus aborreceu desde o ventre. Aqueles que dão as notícias. E que prazer! Vou contar para Davi que o seu maior inimigo está morto. E chegando lá, isso você encontra segundo o livro de Samuel, capítulo 1. Saul perguntou, quem és tu? E eu lhe disse, lendo na Bíblia, sou amalequita. Isto é, sou neto de Esaú, o aborrecido por Deus. Então ele me disse, peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Bom, entendemos aqui que o amalequita estava contando a história para Davi. E, continuando na grande mensagem, ele disse para Davi,
Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda, e tomei a coroa que tinha na cabeça e a manilha que trazia no braço e as trouxe aqui a meu senhor. Isto serve para todos, nós, crentes e descrentes. Jesus disse: orai pelos vossos inimigos, isto é, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos aborrecem. Davi deveria ter exaltado aquele homem, mas ele não o fez. Se deu justamente o contrário. Então Davi apanhou seus vestidos, rasgou em sinal de protesto, como também todos os homens que estavam com ele. Ao invés de fazer uma mesa redonda, dando aquele ar de tristeza hipócrita, plantearam e choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Disse então Davi ao mancebo que lhe trouxera a nova, a grande mensagem do dia: assenta-te à minha direita aqui, você vai ser meu assessor, você foi o portador da grande mensagem. Não, Davi tinha um coração segundo Deus. Davi não fez assim. Diz: de onde és tu? E disse ele: sou filho de um homem estrangeiro, amalequita, eu sou neto de Esaú. E Davi lhe disse: como não temeste tu estender a mão para matares ao ungido do Senhor? Em outras palavras, quando ele estava na tua mão, toda a sua vida ainda estava nele. Foi você quem o matou. Ao invés de proteger a sua vida, quando ele caiu em sua mão, você fez foi matá-lo. Você não respeitou a unção que eu respeitei e que Deus respeitou. Se Davi respeitou a unção que havia sobre Saul, é porque Deus havia respeitado. Davi não respeitou a Urias, marido de Betseba. Davi não respeitou a outras pessoas, a outros homens, a outras mulheres, mas respeitou a Saul, inimigo capital, porquanto ele era ungido do Senhor. Então chamou Davi a um dos mancebos e disse: chega e lança-te sobre ele. E ele o feriu e o morreu. O fim do mensageiro da morte de Saul foi morte. A justiça de Deus habitava em Davi. Foi isto justamente que o salvou da morte. Foi isso que mostrou que ele tinha um coração não segundo Esaú, que ele não era um neto de Esaú, mas vindo até de uma prostituta Raabe. Era a raiz de Jessé, era o escolhido de Deus. A justiça de Deus habitava em Davi a ponto dele dar ordem, dizer: este homem precisa morrer, falando de si mesmo. Ele aplicou a mesma sentença para si, mas como a justiça de Deus é que estava fazendo aquilo, não tu revelou a carne e o sangue, mas é a minha justiça. Natã lhe respondeu: certamente não morrerás. Doutor, o maior inimigo do homem não é a morte, mas sim a humanidade. De que vale uma vida artificial? O mundo em que estamos vivendo está sob a compreensão de três coisas:
pressão dos ricos, tensão nervosa, vida artificial. De que vale uma vida artificial? Não vale nada. Não presta para nada. É um engano, é um resultado de pressão social, religiosa. Que dia que a sociedade já salvou um bêbado? Que dia que um cularim clerical já levantou um bêbado da sarjeta? Que dia que um sumo sacerdote salvou a Maria Madalena? Que dia que um teólogo desce às favelas? Um grande doutor pode baixar e levantar um bêbado da sarjeta, levantar uma meretriz do antro da perdição? Nunca! Mas que tipo de vida, que tipo de religião? Essa vida artificial é a vida religiosa social. De trás da cortina tudo está podre. Jesus disse: o sepulcro está caiado. O sepulcro está bonito por fora, mas por dentro tudo é podridão. O Amalequita não tinha nada que fazer com Saul. Saul teria o seu próprio fim como uma colheita daquilo que ele plantara. Não precisava ninguém tocar nele. Se Davi não fez, por quê? Outro fazer. Mas somente um neto de Esaú podia fazê-lo. Aborrecido por Deus desde o ventre. Então, isto agora leva a cada um que está me ouvindo a entregar a sua questão a Deus. Entregar seus cuidados a Deus. Entregar sua doença a Jesus. Entregar seu maior inimigo, que é o ego. É a razão, são os sentidos. Os seus sentidos feridos. Entregar tudo isto ao Senhor, certo de que Ele tem cuidado terno. Ele pode te cercar, como cercou Samaria de um exército de fogo, que o homem natural não vê, mas o espiritual pode ver. Então, sendo espiritual, você pode se ver cercado do cuidado terno do Salvador. De teu cuidado terno me cerco, Salvador, porque se tu ao longe estás, eu fico sem vigor. Ao pé de mim preciso, meu Deus, meu Pai, te ver, e tua forte mão sentir, a minha mão suster. Nesse instante nós pedimos justamente isto, um coração segundo Deus. Não uma posição segundo os homens, segundo a sociedade, a política, a religião, mas um coração segundo Deus, no qual habita a sua justiça. Daí então o poder sobre a doença, o poder sobre o seu maior inimigo, que é o seu próprio ego, seus sentidos, que geram a dúvida na palavra de Deus, a dúvida nos verdadeiros ministérios de Deus. Que Deus te abençoe agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu Jesus me guia sempre
que mais posso desejar? Duvidar do meu amado, do meu Deus desconfiar. Paz perfeita, gozo infindo, tenho eu sua proteção, pois eu sei que por mim vela seu bondoso coração, pois eu sei que por mim vela seu bondoso coração. Meu Jesus me guia sempre pelo seu tão terno amor, vida santa, glória eterna, me garante o Salvador. Oh, muito breve vem o dia, o da grande redenção, quando salva transformada há de ser a criação, quando salva transformada há de ser a criação. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me tua paz ao coração. Mas uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede tua alegria, renova em mim teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia sim alcançarei. Mas uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede tua alegria, renova em mim teu amor, ó meu Senhor.
Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Estamos cantando lindas melodias, sempre anunciando um reino de paz. É nosso prazer cantar em alta voz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vivemos com Cristo sem nada temer. Ele é nosso guia a nos proteger. Somos seus irmãos, esta é a nossa voz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém nos separa deste grande amor, nem mesmo a morte nos abalará. É nosso prazer cantar em alta voz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O homem que está com a bomba na mão recebe tratamento especial. O homem que está com a bomba na mão recebe tratamento especial. Isto fala de sequestro. Sequestro
pode ser analisado por mais de um prisma, pode ter mais de um sentido, segundo o nosso dicionário. Sequestro pode ser apreensão judicial de bem litigioso destinada a assegurar-lhe a entrega oportunamente à pessoa a quem se reconheça que ele deve tocar. Agora, sequestro é crime que consiste em reter ilegalmente alguém, privando-o de sua liberdade. Falando neste segundo caso, do sequestro como crime, em reter ilegalmente alguém, privando-o de sua liberdade, exigindo recompensa, nós encontramos que o sequestrador recebe tratamento especial. Isto porque ele está com a bomba na mão. Enquanto ele está com a bomba na mão, ele recebe tratamento especial até que negocie a coisa, receba o que está sendo exigido, ou então seja frustrado seu plano, a sua aventura. Mas de todos os modos, o que lhe dá força é a bomba, é a arma, é a granada que está na sua mão dentro do avião, do navio, do edifício. E mais do que isso, as vítimas ou as suas possíveis vítimas, os reféns. Então aquilo lhe dá força, ainda que seja momentaneamente, por um pouco de tempo, e aquilo se torna em manchete, e um caso tratado de uma maneira especial. É necessário que haja técnica, é necessário que haja alguém indicado, alguém que tenha a responsabilidade daquilo. No caso seria a polícia, o governo, através da polícia, através de seus agentes, dos homens que têm comissão para aquilo. Vê se negocia, se desarma, se tira a bomba da mão do homem, se consegue a liberdade dos reféns, das pessoas, e a intenção é salvar. E muitos sequestros têm terminado em catástrofe. Catástrofe que tem causado muita tristeza. Porque houve falha. E o homem que pratica tal crime, a quadrilha, seja quem for, não tem muito a perder. Porque, primeiramente, perdeu o senso da responsabilidade. Perdeu o senso da vida, do direito de viver e de deixar os outros viverem. Mas como não é efeito sem causa, eles têm uma revolta. Eles têm um motivo. Geralmente é assim.
Eles têm uma maneira de explicar o porquê daquilo. Agora, Jesus Cristo, já analisando pelo lado espiritual, encontrou aqui na terra, Deus tem encontrado aqui na terra muitos reféns nas garras do sequestrador Satanás, que sequestra as almas através de vários meios, do vício, daquilo que a sociedade diz que é pecado. Mas o principal meio pelo qual ele sequestra, escraviza, retém a propriedade de Deus, privando de sua liberdade, é a religião, é a fé errada, é a doutrina errada. Então condena-se os sequestradores. Mas há muitos sequestradores por aí, sequestrando as pessoas através de bomba, até ameaçando explodir, e levando a sério a vida de reféns, de almas preciosas. Agora, Deus é um grande negociador com Satanás. Jesus disse assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Havia um homem em Gadara que estava sequestrado por 2.000 demônios. Jesus Cristo não matou ninguém. Jesus Cristo não explodiu nada. Ele simplesmente passou por ali, não foi por acaso. E em silêncio, ele tirou o homem das garras daqueles sequestradores e o pôs em total liberdade, em um perfeito juízo, sem falar uma palavra sequer. E se você for analisar as Escrituras, você vai encontrar Deus desarmando o grande sequestrador de todos os séculos. Às vezes através de um trovão apenas, dispersando milhares de soldados inimigos, desarmando um Golias, derrubando muralhas, deixando apenas a casa de uma Raabe. Ela estava sequestrada pelo seu princípio. Ela estava oprimida. Ela estava marginalizada e aquilo significava justamente a sua salvação. Agora pense nisto. Que crime terrível! Esse crime que consiste em reter ilegalmente alguém, privando-o de sua liberdade. Esse crime de reter alguém de ouvir a mensagem da liberdade, a mensagem do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, através do verdadeiro ministério levantado diretamente por Deus. Isso é um crime. Reter almas, reter vidas preciosas, ilegalmente. Mas Deus tem a sua maneira de tirar a bomba da mão desses terroristas irresponsáveis. Ele tem o poder de desarmar, de tirar a Satanás da espinha da filha de Abraão, que estava sequestrada há 18 anos.
E ele transferiu este poder para seus apóstolos, para seus profetas, para seus evangelistas, para seus obreiros, começando na porta formosa do templo. Pedro disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto te dou. Te tiro deste sequestro, desta prisão de nascença, desta porta formosa deste templo, porém mendigando. Eu lhe tiro daí, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o coxo se pôs a andar. Conheceu a verdade naquela hora, a verdade do poder, da dinâmica, que não é apenas uma matéria de discussão, de facção, de controvérsia, mas é uma matéria de exposição de poder. Se Deus está conosco onde estão os milagres, sim, Deus estava de fato com Pedro, com os apóstolos. Estava com aquela igreja que, quanto mais sofria, quanto mais perseguida era, mais poder tinha. Mais se fortalecia na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Isto quer dizer, mais se fortalecia na estatura do varão perfeito. Jesus disse: e conhecereis a verdade. Através dos livros, através das enciclopédias, através dos seminários, vocês conhecerão a verdade. Não, não e não. Como foi que Maria Madalena conheceu a verdade, que a libertou? Como foi que o ladrão crucificado ao lado direito de Cristo, me representando ali, conheceu a verdade e foi dali mesmo, sem passar por um suposto purgatório, por uma suposta reencarnação, para o paraíso? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Há muita gente que não crê em purgatório, que não crê em reencarnação, mas crê em coisas piores. Acham que um eleito para ir no rapto tem que passar pelo seu processo de interpretação. Com isso eles sequestram as pessoas, sequestram grupos e os mantêm sob um temor, sob medo, sob doutrinas, sob ameaças de ficarem aqui, usando o quê? Usando aquilo próprio que Satanás usou, as Escrituras, usando a mensagem. O diabo usou a Escritura. Não está escrito a teu respeito que seus anjos te darão as mãos e não te deixará tropeçar em pedras? Está escrito, sim. Mas está escrito também: não tentarás o Senhor, o teu Deus. Como pode Jesus tropeçar em pedra se ele mesmo foi uma pedra? E pedra de tropeço, rocha de escândalo, mas também pedra de ajuda, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Jesus tirou para si, das garras de Satanás, pessoas que nenhum poder religioso pôde salvar. Ele curou pessoas que a medicina não pôde curar durante 12 anos, como aquela mulher do fluxo de sangue. E ele teve alguma coisa a ver com os mortos também. Lázaro já tinha seu nariz caído dentro da sepultura. Já tinha ali 72 horas. Estava em estado de putrefação, sequestrado pela morte. Mas parece que a gente pode ouvir um eco dentro daquela sepultura. Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte foi quebrado.
é um pecado. Mas Jesus amava Lázaro, mesmo exalando mau cheiro, mesmo derretendo dentro do sepulcro, e abriu a sua voz. E o trovão saiu, não para juízo, mas para a vida. Levanta-te, Lázaro, sai desta cadeia. Sequestradora maligna, morte, túmulo, sepultura, credo, interpretação, prisão de águia, seja aberta em nome do Senhor Jesus Cristo. Saia toda a águia dos caprichos de homens que usam a mensagem para fazer delas grades, para satisfazer seus caprichos e para seus deleites. Mas como ele abriu as cadeias para Pedro, para Silas, para Paulo, para outros demais, ele também tem um anjo para abrir as cadeias, soltar os sequestrados, pelo poder do engano, pelo poder da astúcia, pelo poder da bomba, usando a própria mensagem para escravizar, para deixar sob jugo que eles mesmos não tocam com o dedo naqueles fardos. Eles mesmos não podem cumprir aquilo que eles ensinam. Eles mesmos não podem viver o sermão que eles pregam. Mas o profeta nos mostra um pequeno pigmeu com um rolo, uma mensagem do rei debaixo do braço, passando livremente entre soldados enormes, entre ordens que o próprio rei criou, entre força do próprio Deus. Você encontra Moisés fazendo coisa, querubins, passando pelas próprias tábuas da lei, demonstrando a soberania de Deus. Deus dá, Deus toma, Deus está acima de tudo. E quem é que pode receber tratamento especial? Quem vai receber tratamento especial a estas alturas? Satanás. Teve aquela mulher por 18 anos. Não se sabe quantos anos aqueles 7 demônios usou Maria Madalena. Mas isso foi só até Jesus dizer: chega, basta, é agora. E chegará o momento dele requerer a sua noiva de todos os caprichos humanos. E não importa quanta bomba você tenha na mão para usar, para ameaçar. Oh, Satanás, você está derrotado. E o Filho de Deus está libertado, está curado nesta hora, está solto pela fé, no poder do Senhor. Estava oprimido de fato por um peso muito triste. Eu já andei, mas agora posso cantar, alegre, feliz e livre, porque Jesus me libertou. Oprimido por um peso, eu muito triste já andei, até que pressenti a mão de Cristo e uma nova vida eu ganhei. Estive sequestrado pelo fumo, pelo álcool, por toda sorte de perdição, pelo câncer, pela doença do coração, você pode dizer isso. Estive sequestrado pela doutrina errada, pelo credo e o dogma, estive preso, mas ele me libertou. Ele desarmou o sequestrador, ele tirou a bomba de sua mão e livrou-me. Deus agora confirme esta libertação nos corações, nas vidas, nos lares de todos que creram nesta mensagem, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Liberdade, liberdade, liberdade para mim. Escravo não posso ser, eu prefiro morrer. Vou livre ao meu celeste lar. Não mais choro, não mais choro, não mais choro para mim. Tristeza já deixei, doce paz já alcancei, quando Cristo entrou no meu viver. Liberdade, liberdade, liberdade para mim. Com Jesus eu subirei, ao seu lado viverei, quando vier buscar a sua grei. Vida eterna, vida eterna, vida eterna para mim. Com Jesus eu subirei, ao seu lado viverei, quando vier buscar a sua grei. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira às 19 horas, nos domingos às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. Quando aceitei a paz que Jesus Cristo dá e a esperança que um dia vê-lo-ei, procurado tem o mundo me tirar a paz, mas Jesus segura-me com sua mão. Vê-lo-ei, nesta vida peregrina temos tanta dor e às vezes nós ficamos sem amor. Nossas almas tão aflitas vêm ao Salvador e Ele diz: meu filho, tenho a tua mão. Vê-lo-ei, vê-lo-ei, sim, lá nas nuvens Ele voltará. Meu Jesus que me segura pela mão. A certeza temos nós que Ele voltará e a promessa que nos deu a cumprirá. E primeiro os que dormem ressuscitarão, e Ele nos levará vivos pela mão. Vê-lo-ei, vê-lo-ei, sim, lá nas nuvens Ele voltará. Vê-lo-ei, vê-lo-ei, meu Jesus que me segura pela mão. Meu Jesus que me segura pela mão.